Legal, vamos lá. Como a Xênia estava falando, o design ele é utilizado principalmente para a resolução de problemas, né? Então, a gente tem um exemplo clássico, você tem uma praia, e essa praia ela é muito perigosa, e é um problema as pessoas entrarem, podem acontecer um acidente, né? Então, para resolver esse problema, a gente coloca um sinal falando, não entre muito fundo porque essa água é perigosa. O design ele serve para resolver nossos problemas. E esses conceitos, eles não são bicho de sete cabeças, assim, é mesmo para a gente se guiar e conseguir desenvolver melhor as nossas apresentações, tudo que a gente vai fazer para passar a informação da melhor forma, né? Hoje a gente vai estar aprendendo um pouco sobre... Hoje a gente vai estar discorrendo sobre alinhamento, hierarquia visual, contraste, cores complementares, leitura, escolha de fontes, equilíbrio, proporção, espaçamento, repetição, movimento e as referências também, que é muito legal a gente saber. Começando com o alinhamento. O alinhamento ele ajuda a gente a criar uma estrutura para a gente poder posicionar os nossos elementos dentro de uma apresentação ou o que for que a gente for fazer e deixar essa estrutura mais agradável ao olhar. E esse alinhamento, muitas vezes, ele é um pouco sutil, assim, você é quase imaginário, assim. Então, quem nunca, às vezes, viu alguma placa, alguma coisa, isso aqui tá torto, tá meio estranho, ou até pessoas que têm um pouco de toque, assim, eu sou um pouco assim, de olhar alguma coisa e falar assim, isso tá um pouco estranho, sabe? E é o alinhamento que nos possibilita deixar tudo melhor para o olhar, né? Um exemplo que a gente tem aqui, primeiro o alinhamento correto, né? A gente tem o texto, né? Kennedy Brothers Workhouse, que está alinhado ao centro, bem no meio. Embaixo também a gente tem mais uma informação alinhada ao meio. E em cima, eu acho que está um pouquinho mais claro, mas também está alinhado ao meio. Então, esse é o alinhamento central. Se a gente reparar, o canto esquerdo e o canto direito dessa mesma arte correta, eles têm mais ou menos a mesma distância. Então, isso é importante a gente sempre se atentar, né? Se tem uma distância do lado esquerdo, eu manter a distância do lado direito também. E esse alinhamento aqui, ele foi feito no centro, mas que nem existe alinhamento de texto, a gente pode fazer a esquerda ou a direita. Depende da intenção que a gente está querendo fazer, né? O exemplo ali que é o errado, né? A gente tem um texto alinhado à esquerda, outro texto alinhado à direita, e isso fica um pouco confuso de entender, né? A gente nem sabe para onde tem que olhar, às vezes. Uma coisa importante de falar também, sempre que a gente vai ler alguma coisa, ou até mesmo só ver, a gente se orienta de cima para baixo, e aqui nós que somos ocidentais, da esquerda para a direita. Então é sempre interessante, dependendo do que a gente vai fazer, né, optar por uma coisa mais à esquerda, e sempre tem a ideia de que vai ser de cima para baixo, né? Bom, o segundo tópico que a gente vai falar é a hierarquia visual, que tem a ver também com alinhamento. No caso, hierarquia, o que é? Quando a gente quer, a gente escolhe o que é o objetivo, o que eu quero comunicar com aquilo, se for um post, se for naquele slide, qual que é o ponto focal, qual que é a ênfase que eu quero dar, né? Então, aí, ó, por exemplo, aqui a gente colocou como se fossem esses blocos que ajudam a criar níveis de leitura para que a mensagem seja interpretada de forma eficaz e dinâmica. Então, o teu leitor, ele não vai ter que se esforçar muito, a hora que ele vê aquela imagem, ele já entendeu, vamos falar de Covid, sabe? E aí o subtítulo é tal coisa e o texto é outra coisa. Então, assim, você facilita a comunicação quando você diz qual que é a ênfase, qual que é o ponto focal, e você foca assim, isso que eu quero comunicar. Então, vamos para os exemplos aqui. Tem que clicar, né? Um exemplo correto e um errado, né? Os dois são um cartão para o Dia dos Pais, né? E aí, o correto, você já vê assim, tem lá, oi, hey, handsome, né? Tipo, Dia dos Pais, daí diz lá, em cima poderia ter o nome da pessoa, embaixo lá assim, você tá fenomenal nos seus 50 anos, uma mensagem, né? Então, isso também, vocês vão ver que cada conceito que a gente disser, ele não vai sozinho, ele sempre vai linkado, né? Isso que a hierarquia tem a ver com alinhamento,
tem a ver com leitura. Então, aqui, o certo, ele está dizendo assim, qual que é a mensagem? Parabéns, né? Feliz Dia dos Pais. E daí as outras mensagens. Então, assim, essa hierarquia também é no tamanho de fonte que você escolhe, no bloco de texto, né? Aqui, escolher qual que é o ponto focal, qual que é a mensagem principal. Aí, o exemplo errado, você consegue ver ali que tá tudo com a mesma caixa de texto. Então, fica um pouco confuso, né? Porque fica lá assim, oi, parabéns, você está fenomenal. Então, tudo fica igual, né? Então, quando você vê um slide, por exemplo, no caso da apresentação, sabe? Quando está tudo do mesmo tamanho de texto, fica um pouco confusa e cansativa a leitura. Agora, quando você já coloca lá um título, um subtítulo e o texto, você já sabe que estamos falando disso, né? Então, esse que é a parte sobre a hierarquia. Bom, mais uma coisa que a gente pode utilizar para ter informação bem clara é o contraste, né? E o contraste está muito relacionado com as cores que a gente escolhe, né? E também muito com as cores claras e as cores escuras. Então, sempre que a gente vai construir alguma coisa visual, é bom a gente ter a informação que a gente quer passar, o texto, bem visível. Porque se a gente não conseguir colocar aquele texto bem visível, a gente vai estar perdendo aquela criação que a gente fez, né? Uma forma que a gente pode desenvolver isso, de forma bem simples, é ter um fundo mais escuro e um texto claro, ou ao contrário, um fundo mais claro com um texto escuro. Aliás, essa combinação de branco para fundo e a parte mais escura no texto, um preto, ou aqui, por exemplo, um azul, assim, não tem como errar. Tanto que o preto e branco a gente sempre vai ter o contraste muito bem feito. Só que a gente vai sempre utilizar também das cores para poder trazer esse contraste da melhor forma. E o contraste, ele assim, ele vai ser um dos maiores auxiliadores para a imagem aquele salto, sabe? Então, até falando um pouco de como a gente vê as coisas, né? A gente costuma ver no computador, que ele funciona através de luz, né? Então, se a gente coloca uma cor mais clara no fundo escuro, aquilo vai saltar do computador, sabe? Porque é a mídia que a gente está vendo, né? Nosso exemplo, a gente tem aqui, no correto, né? Um fundo, que ele é uma praia, esse fundo é só uma auxiliar, né? E se a gente colocasse o texto direto no fundo, ele não ia estar bem com um bom contraste, porque o fundo ele é um pouco confuso, assim, tem muitas cores e tem muito detalhe, né? Só que foi colocado esse círculo branco para poder dar uma chapada ali, né? Deixar ele homogêneo. E o texto que foi colocado, também as cores são mais escuras, então fica mais fácil de conseguir visualizar. No lado errado, a gente pode ver que está um vermelho de fundo, que não teria problema esse vermelho estar de fundo, se o texto ele tivesse uma outra cor. Um verde, por exemplo, ou branco também, daria super certo, daria para ler muito bem esse texto, né? Então, é sempre tomar esse cuidado de fazer esse jogo. Cor escura com cor clara com cor escura. Agora, continuando, né, o assunto que eu estava falando, sobre as cores complementares, tem um estudo das cores, tanto de o que significa cada cor, acho que muita gente já deve ter pesquisado. Por exemplo, vermelho remete a amor, branco a paz, então tem todo um estudo mais profundo, mas hoje a gente vai se restringir às cores complementares para dar essa questão de destaque sobre o texto, a questão de imagem. Então, a gente tem aqui na imagem, no PowerPoint, um círculo que, teoricamente, representa todas as cores que tem na natureza. Então, assim, alguns exemplos de cores complementares. A gente tem o roxo, o amarelo, o azul, o laranja e o verde e o vermelho. De onde que a gente tira essa ideia de o que é complementar, o que vocês estão falando? Ali no círculo, a gente pode ver que a gente tem... Aqui, se eu mexer o mouse, aparece para usar? Aparece? Ah, então tá. A gente tem logo do outro lado a cor correspondente. Então, por exemplo, se a gente quer usar o roxo,
qual seria a cor complementar dela? Logo a oposta, aqui no amarelo. Se a gente quer usar, por exemplo, esse laranja aqui, que cor seria complementar dela? Esse azulzinho meio roxo aqui, né? Esse aqui. Isso. Então, assim, vocês vão ficar livres para fazer a arte de vocês daqui a pouco, né, no exercício, mas para vocês terem uma ideia, assim, de, que cor combina com qual? Eu não sei, eu quero usar esse rosa aqui, mas eu não sei direito se combina com laranja, se combina com roxo. Então, a gente pega esse círculo e vê logo a oposta dela. Então, por exemplo, se a gente pegou esse vermelho aqui, nesse exemplo a gente tem esse verdinho. Algumas pessoas gostam de combinar essas que estão uma do lado da outra, só que daí é a questão que o Vitor estava falando. Já não vai ter tanto contraste. Fica bonito? Fica bonito. Por exemplo, a gente vai usar uma roupa, um disco azul, fica muito bonito. Mas na hora de escrever uma cor muito parecida uma com a outra, já não dá tanto contraste. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Então, tá. Para a gente encontrar, só complementando, para a gente encontrar esse exemplo aqui, né, esse círculo, dá para procurar no Google, né? É só um círculo de cores, então é simples de achar, círculo de cores. Mas também, no PowerPoint, no Canva também, a gente costuma ter uma rodinha dessa. Então dá para seguir ali, sabe? Mas eu recomendo a procurar no Google mesmo, que já é mais fácil, assim, só de bater o olho já dá para seguir ali, tá? Às vezes até mais completo, porque, por exemplo, o que eu estava falando aqui, não tem o rosa, né? A gente não sabe qual que é a logo correspondente, então não dá para imaginar muito bem. No começo vai ter que pesquisar mesmo, e vai ter no Google. Vocês colocam lá, círculo de cores, aí vai estar lá. E sempre pensando assim, às vezes você não quer olhar o círculo de cores, você quer tentar fazer. Pode pegar uma das cores e ver o que dá bastante contraste, ver o que você consegue ler bem o texto. E aí você vai brincando, né? No design a gente costuma falar que existe a teoria, mas na prática a gente busca sempre tentar desvirtuar um pouco isso. Porque é quando a gente faz uma coisa que é nova, né? Então é sempre bom dar essa aventurada, sabe? Vamos falar um pouco agora sobre leitura, que eu acho que para mim assim, é um dos temas mais importantes para quem quer, quem vai passar muito conteúdo e principalmente para apresentação, né? A leitura, ela pega muito aquele conceito da hierarquia visual, né? Porque a gente sempre tem que buscar, quando vai fazer uma boa aplicação de texto, ter um título maior, que vai ser a mensagem que a gente quer passar, que nesse caso aqui é leitura. A gente tem que ter um texto principal, que ele vai ser menor, né, do que esse título, e ele vai ser o tamanho que vai guiar todo o nosso texto. O nosso texto principal aqui no exemplo constrói uma ordem para as informações, ajuda o texto a tomar forma e permite que a leitura seja mais fluida. E a gente tem também o texto complementar, que são informações que a gente quer dar, às vezes pontos de do que a gente está falando, ou mesmo falando num ambiente de um convite para alguma coisa, ali o endereço, são coisas mais complementares, que a gente faz menor também do que o texto principal. E isso daqui é a chave, sabe? Então, quando a gente vai construir, por exemplo, um PowerPoint, primeira coisa, já põe o título ali grande, numa fonte mais forte, depois embaixo vem colocando o texto, e a gente consegue reduzir mais um pouco e colocando complementar. No nosso exemplo, a gente tem aqui legal para ver, falando sobre o coronavírus, mas serve para a gente aqui aprender alguma coisa. No correto, a gente tem sintomas do coronavírus. Já fala o que é. Se a gente estivesse olhando isso no Instagram, por exemplo, a gente ia parar para ver, porque, não, eu quero saber o que é, né? Já estou vendo ali o que é o mais importante. A gente tem o texto principal embaixo e tem também os pontos menores, né? E menor ainda, a gente tem umas informações complementares aqui para baixar o app e tudo mais. No lado errado, a gente está tudo muito parecido. Então, por mais que eu consiga ler o que está sendo dito aqui, eu não consigo ter uma leitura mais fluida. Então, é bacana a gente fazer isso, de deixar maior em cima e depois for diminuindo, para poder deixar isso tudo mais fluido, mais legal de ser lido, e também as pessoas vão absorver melhor, né? Uma coisa importante que a gente tem que
tem que fazer também é a escolha de fontes. As fontes que a gente escolhe vai transmitir uma emoção, e essas emoções sendo positiva ou negativa, dependendo do que a gente quer fazer, né? Não tem problema, às vezes, ter uma emoção um pouco negativa, por exemplo, uma coisa de alerta, né? E utilizar a fonte correta vai ajudar a gente em qualquer situação. Eu fiz aqui uma divisãozinha das fontes de formatação de fonte, né? A gente tem a fonte em negrito, que a gente vai escolher. Então, cada fonte tem também essa escolha. Em negrito, que é para chamar atenção, que nem no texto aqui, eu coloquei transmitir emoções. Dentro do próprio texto principal, eu posso chamar atenção para alguma coisa. Isso é muito legal. Então, por exemplo, a gente está no culto, fez uma apresentação para um slide ali no culto, e a gente quer falar sobre um ponto específico. Coloque em negrito para aquilo chamar atenção e você usar como um ponto, né? Outro tipo de formatação que a gente tem é o regular. Então, é o texto normal, do jeito que ele foi, que ele está colocado, padrão. E a gente tem o itálico. O itálico ele é mais utilizado para quando a gente tem um texto que é de língua estrangeira. Então, em inglês, em outra língua, a gente usa o itálico. E também quando a gente quer dar mais movimento para o nosso texto. Então, a gente pode também utilizar o itálico porque ele tem ali uma dinâmica mais de movimento, né? Nosso exemplo. Esse exemplo aqui é muito legal. Bom, o correto, né? Doutor Silveira, medicina familiar, normal, dá para ler, até convidativo, né? Doutor Silveira, e muito tranquilo. E o errado nosso, uma fonte mal utilizada, Doutor Silveira. Parece que o doutor vai chegar e vai arrancar alguma coisa da gente, né? Vai sangrar. Então, a forma, realmente demonstrar que a fonte que a gente escolhe vai gerar um sentimento. Uma dica que eu dou assim, que isso foi muito estudado, né, por anos e anos, as fontes que são mais finas e também tem uma perninha embaixo, você pode reparar que algumas fontes têm uma perninha embaixo, elas são boas para muito texto. Então, quando tem muito texto, você vai ver que, por exemplo, um versículo da Bíblia, que é muito grande, é bom usar uma fonte que tem uma perninha embaixo. E fontes para título, por exemplo, são boas essas fontes mais grossas, maiores, não como a do exemplo do Dr. Silveira aqui, que é muito, né, muito fantasiosa, mas mais grossa vai ser mais interessante para chamar a atenção, né? Continuando. Aqui. Então, muito de design é exatamente achar o equilíbrio, achar a proporção e o espaçamento, respeitar o espaçamento. É verdade, deixa eu tirar. A gente já está acostumado. Então, muito do design é de você encontrar ali algo que visualmente é agradável, é você encontrar realmente o equilíbrio. Não quer dizer que você tem que fazer sempre uma coisa simétrica e tal. Às vezes, o seu ponto focal está num canto, aí você contrabalança com algum texto em cima. Então, esse que é o jogo de você criar algum slide, alguma arte, algum conteúdo, que é o equilíbrio exatamente. Se às vezes você usa um bloco muito pesado em um lado, no outro lado você tenta contrabalancear com outros elementos, ou de texto, ou algo assim. Então, sempre tá atento a isso, sabe? A esse peso. É como se fosse uma balança. Se ali a tua imagem fosse uma balança e um lado estiver totalmente pesadão, assim, se não for algo assim, uma imagem que você queira aquilo ressaltar, geralmente você tem que colocar alguma coisa no outro canto para equilibrar, para ter um elemento do outro lado, né? Então, isso que seria o equilíbrio. A proporção, a gente colocou em evidência esses quadradinhos, porque muitas das vezes a gente baixa uma imagem e quando a gente coloca lá na nossa arte ou no nosso slide, a gente, vou pôr ele mais assim, vou diminuir. Na hora de diminuir, tem que tomar muito cuidado para não deformar a imagem. Então, sempre manter a proporção. Em alguns dos programas, acho que você segura o Alt, em outros, né? Ctrl, né? Daí tem que ver de cada lugar, mas tem que sempre cuidar para na hora você não dar aquela achatada ou aquela comprimida na imagem, sabe? Então, essa proporção tem que tomar muito cuidado na hora de manter e colocar a imagem do jeito que você pegou, você mexe nela sem deformar.
O espaçamento é exatamente um respiro que você tem que deixar nas laterais. Então, é sempre assim, importante, quando você cria alguma coisa, não ir até a beiradinha, você sempre imagina que tem lá como na imagem, tem esse respiro do lado, né? Então, assim, não precisa ser enorme, mas sempre tem que ter essa margem, respeitar essa margem. Às vezes você quer colocar um texto ali, será que você não consegue mexer nesse texto e diminuir algumas das coisas para ele caber? Porque às vezes a gente quer, daí ele ultrapassa um pouco. Se isso continuar acontecendo, acaba dando visualmente fica parecendo que não foi bem pensado, digamos, né? Então, sempre respeitar esse espaçamento. E aquilo, sempre que você puder, simplifica mesmo. A gente não precisa ter medo dos espaços brancos das nossas apresentações. Pode ter espaços brancos, porque pensa que, às vezes, nós, como receptores, a gente está ali caminhando com você, né? Se está tudo cheio, logo que você já vê um slide, você já fica assim, meu Deus, vocês têm essa sensação, né? De ver um slide muito carregado. Então, sempre que você puder, simplifica. Sempre que você, né? Porque você não precisa colocar tudo no slide. O slide ali é um auxiliar para você, né? Para quando você está olhando e fala, eu tenho que lembrar desse ponto, tenho que falar sobre isso, né? E aqui vamos nos nossos exemplos, o exemplo correto e o errado, né? Olha o que o correto, por exemplo, a imagem de fundo, ela já tem ali um elemento, aquilo já cria um peso, então a gente vem com o texto ali embaixo, né? E aí vocês podem reparar no lado correto que tem o respiro nas laterais, respeitando todas as margens, né? Tem a hierarquia. Nós estamos falando o quê? Do iglu com vista. Você já sabe que a gente vai falar sobre um iglu com vista para ver a aurora boreal lá, né? Então, aí que você entende do que a gente está falando. Um exemplo errado, você pode ver que, ó, não respeitou a margem, colou ali com a parte do fundo, né? Então, não equilibrou. E aí, né, a gente não precisa ser muito expert para ver aquilo e já dá um incômodo, né? Então, basicamente, esse equilíbrio, essa harmonia é o que faz o design agradável aos olhos mesmo, você encontrar, né, essa proporção. Passar para o próximo. Certo. Mais um conceito legal, dois conceitos, né? A gente tem a repetição e o movimento. Esse daqui, ele não é tão básico assim, mas ele vai auxiliar muito quando a gente precisar construir uma grande quantidade de coisas, né? Então, um slide, por exemplo, a gente vai ter, às vezes, 10 slides ou coisa do tipo, né? A repetição, ela ajuda a criar uma ligação quando temos muitos elementos e transmite continuidade e consistência. O que seria isso de uma forma mais prática? Você ter um elemento que você criou, um exemplo que eu dou agora para mais fácil compreensão, é o texto de título que eu coloquei, sem azul e com essa fonte. Todos os outros slides começaram com o texto azul e com essa fonte maior em cima. Isso é uma repetição. Então, você gera um padrão para o que você está criando, para que o nosso cérebro, de uma forma muito rápida, né, como ele trabalha, mas já consiga entender o que está vindo aí, né? Então, a gente já vai conseguir ler isso de uma melhor forma. Isso também funciona para pontos de um slide também. Então, ponto 1, aí você coloca uma setinha. Ponto 2, coloca outra setinha. Essas setinhas, elas são uma repetição, né? Isso é muito bacana colocar. Outra coisa também que é legal, que dá para fazer. Você pode, mais um exemplo aqui desse próprio slide, vocês podem ver que repetição, lá em cima está com o título azul e com essa fonte. Só que no texto eu coloquei repetição também em azul. Então, mais uma vez, eu utilizando de um conceito que eu já criei, que é ter o título em azul, uma informação importante em azul, só que dentro do texto. Isso é muito sutil, assim, não é alguma coisa muito gritante, só que faz o texto, o que a gente está criando, ficar dinâmico. Isso é muito legal. O movimento, ele ajuda a gerar um foco de atenção e a tornar o design mais interessante do que a gente está fazendo. Então, um exemplo muito simples de movimento é uma seta. Então, quando a gente cria uma seta para indicar alguma coisa, o nosso olhar, ele vai do cabinho ali da seta até a ponta. O nosso olho faz um movimento.
Então, é como se você estivesse interagindo com a pessoa que está vendo aquilo, sem necessariamente interagir. Você só fez uma coisa visual ali, estática, mas você tem um movimento, né? Também você pode utilizar, como eu utilizei na apresentação total, você tem folhas, né? Tem algumas folhas. Esse daqui, esse slide não tem, mas havia algumas folhas, né? Que isso também é uma estrutura mais bem trabalhada, um desenho que dá movimento também. Então, a gente pode usar foto para gerar movimento, pode utilizar outras coisas para gerar esse movimento. E a função dele é deixar mais interessante, é ficar mais legal, né? Exemplo. A gente tem aqui um exemplo correto. Nós temos, eu vou dar uma chegada aqui mais perto para ler. Tem um carro incrível? Mostra esse carango para a gente. E embaixo eu não consigo ler, eu preciso de óculos. Marque a gente com a hashtag carro incrível para concorrer a um prêmio. Aqui a gente já pode ver tudo que a gente aplicou antes. Então a gente tem um texto, o título ali que a gente está chamando a atenção, né? Mostra esse carro para a gente, a intenção deles está maior. A gente tem o textinho complementar embaixo e também complementar em cima, menor, né? Mas é claro que a gente vai ler o que está em cima primeiro, né? E a repetição aí está no bloco laranja, que está atrás do carro incrível. Nas 2 vezes que foi utilizado o carro incrível, temos um bloquinho laranja, que é para dar destaque. É como se fosse um marca-texto aí. Isso está afirmando que é carro incrível. A gente quer ver um carro incrível, um carro incrível. Um exemplo para a gente, num culto, por exemplo. A gente quer falar sobre o poder de Deus. Todas as vezes que aparecer poder de Deus, a gente marca lá, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Vai chegar no final que aquilo vai estar na cabeça, porque a gente vai estar usando da repetição. E o movimento, a gente tem uma setinha ali embaixo, jogando para a hashtag, está bem ali embaixo uma seta, que já gera um movimento. E também a gente tem a imagem do fundo, que é de um carro. O carro ele é associado a movimento, né? O vento batendo na gente, a gente andando com ele. Então, também tem essa foto de fundo para gerar o movimento. No nosso cerrado, tudo sendo colocado assim, sem muito interesse, sabe? O próprio texto do mostra esse carango para a gente não está com uma fonte que é mais cursiva, que é uma fonte cursiva, assim, parece um pincel, vai dar esse movimento também, né? E a gente não tem a setinha. A gente tem o carro no fundo, que é a única coisa que dá um pouco mais de movimento, mas de resto, daria para agregar, sabe, mais coisa. Também as marcações, né, do carro incrível ali, com o nosso retângulo laranja. Não tem, poderia ter alguma coisa para gerar mais destaque, né? Certo. Próximo, referências. Achei que já tinha empolgado e já ia falar, vai epa. Mas por último, a gente vai trabalhar então referências. Opa, a gente tem aqui um pontinho, a direção falando com a gente. Como eu falei para vocês no começo, eu não trabalho com isso, é tipo tudo na raça, assim, né? E também nunca fiz curso, então a importância de boas referências. A gente aqui tem algumas sugestões de referências, tem muitos lugares, na verdade. Aqui tem alguns sites. Então, tem a Behance, eu vou falar tudo errado, talvez. Pinterest, que é uma rede social, na verdade, até de bastante designers. É só fazer uma continha lá e, nossa, a gente tem muito, muito material. Tipo, eu pego muita coisa de lá. Dribbble.com, GraphicPeer. E esses sites, assim, são alguns só que a gente destacou, que eu acho que são bem objetivos para a gente tirar ideia. Eles são bem fáceis também de pesquisar, de tirar ideia, de mesmo se inspirar. Mas, assim... Vai estar no papelzinho. Né? A gente mandou para vocês material, vocês podem até depois pesquisar. Mas não queria que vocês se restringissem só a isso, assim. A gente só deu alguns exemplos. Porque, hoje em dia, quem tiver Instagram... acho que percebeu como que a galera já começou a mudar os posts, começou a ficar mais elaborado. Então, tem muita gente no Instagram que tem mexido bastante com isso, dá para aprender muito. Posta todo dia umas diquinhas e a gente pode até passar depois, se vocês quiserem algumas sugestões. Quem não tem Instagram,
tudo bem, tem esses sites aqui. Mas se quiser fazer só para questão de estudo mesmo, dá para estudar bastante pela rede social. Deixa eu pensar mais alguma coisa que eu tinha para falar. Tem gente no YouTube, só que daí eu acho que já começa a mexer com coisas mais profundas. Por exemplo, você quer aprender como fazer tal recurso no Canva, que a gente vai mexer daqui a pouco. Tem bastante gente que ensina lá mais de imagem para referência. Eu acho que esses sites já resolvem bastante coisa, né? Deixa eu ver se tem alguma... Acabou? Se você tiver alguma coisa mais para você. Não, tudo bem. Não, um lugar também que dá para pegar muita referência é no próprio Canva também, que a gente vai utilizar agora, porque ele já tem muitos modelos já prontos para você só trocar texto, trocar foto, que você já pode utilizar. Isso foi um dos motivos da gente escolher, imagino, né, para utilizar, porque ele é muito, muito intuitivo. E você pode, assim, eu quero construir do zero, mas você pode dar uma olhadinha lá o que já foi feito e escolher alguma coisa, né? Eu tenho uma coisa para falar. Pode falar. Só acrescentando outra coisa, é a seguinte, como eu falei lá nesses sites, eles têm... Vou voltar aqui rapidinho. Esses sites, eles têm bastante ideias. Só que eu acho que é legal a gente procurar coisas que a gente se identifique, porque tem algumas pessoas que são mais alegres, aí colocam umas artes mais cheias de cor, com amarelo e rosa e verde, não sei o quê. E aí eu acho que é legal a gente se inspirar em gente que tem um perfil meio parecido com a gente. E aí tem gente que tem um perfil mais sóbrio, então cores mais neutras, umas fontes mais delicadas. Mais importante vocês se atentarem a essas referências, mas não precisa copiar também. No começo, vocês talvez copiem mesmo, porque a gente não sabe muito como fazer, onde encaixar o quê. Então, tudo bem a gente copiar, mas eu acho que também vocês se sentirem livres para criar, para se adaptar, adequar ao que vocês gostam, ao que vocês querem transmitir. Igual o Vitor estava falando, aquela fonte lá do doutor, sei lá o quê? Doutor Silveira. Silveira. Aquela fonte ali, aquela arte ali, seria legal para fazer alguma coisa assim mais fantasiosa. E daria para usar, só que daí teria que ser para aquele tipo de evento, não para coisas médicas. Então, acho que sempre tem que adequar o que você quer transmitir, né? Então, tem muitas referências, só que se atentar ao que você quer transmitir, não tipo, achei legal e vou usar isso aqui. Mas tem a ver? Então, acho que tem que pensar nisso, assim. Então, vou passar para o Vitor. Vou pegar uma cadeirinha aqui. Uhum. Só a câmera que eu não sei se vai me pegar, né? Acho que a gente pode baixar também. Não sei se eu sou tão alto assim. Vamos agora conhecer o Canva na prática. Certo. Confirma se vocês estão vendo. Vê se a pastora está vendo aí certinho. Enquanto está entrando aqui no Canva, eu vou repetir aqui, eu acho que eu caí, se não me engano. Mas perguntaram sobre utilizar referência, né? Se tem algum problema autoral, da onde a gente está retirando isso. E o que eu recomendo quando for utilizar alguma referência, é sempre utilizar mais de uma. Então, você pega, por exemplo, você quer falar alguma coisa sobre medicina, né? Você pega 3 referências sobre medicina e utiliza alguma coisa de cada uma delas. Assim, você garante que não está copiando ninguém, só está, né, usando como referência mesmo. Bom, a gente, quando entrar no nosso Canva, a gente vai ter essa página inicial aqui. O Canva, ele é online. Você pode também baixá-lo para utilizar no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Então, ele é multiplataforma. Ele é bacana porque ele é bem simples de usar, assim. Ele é realmente você pegar e arrastar, e é bem mais simples, sabe? Ele também tem muita coisa pronta. Então, se vocês olharem aqui na página inicial, a gente tem, já falando, né, apresentação, post para Instagram, convite, story do Instagram, logotipo. O Canva, assim, ele tem a possibilidade de fazer até vídeo dentro dele. Então, assim, é muito legal para o que for que a gente for usar, né? Vamos utilizar hoje, eu vou mostrar para vocês na prática aqui para fazer uma apresentação. A gente vai ter hoje aqui um exercício, tá? Você pode escolher fazer uma apresentação, um post, o que for, né? Se você decidir fazer um post, você pode vir no buscar, que vai estar em cima, e escrever lá, post. Ih, eu escrevi errado. Post. Aqui. Post. A gente vai ter já sugestões, post para Facebook, post para Instagram. O que você decidir fazer, ele já vai estar no tamanho certinho para você utilizar onde você for colocar ele, né? A gente vai fazer uma apresentação.
o que seria uma apresentação de PowerPoint também. É só a gente escrever aqui a apresentação. Certo. Apresentação, um tamanho padrão. Clicou, ele já vai abrir no editor, né? Ah, não, desculpa. Ele abre umas escolhas de templates. Templates são os modelos para vocês utilizarem. Então, vocês podem utilizar, escolher até a cor aqui. Se vocês quiserem fazer uma apresentação que é roxa, vocês podem clicar aqui e eles vão aparecer. Apareceu um aqui só, aqui está carregando que é pago. Vou tentar achar uma outra cor. Aí. Preto, a maioria vai ter preto. Então, a gente tem aqui templates que dá para ser utilizados. Eu vou pegar um outro. Não, eu estava mostrando que aqui dá para você filtrar as cores. Isso, não sei o que está aparecendo, tá? Que dá para a gente escolher as cores dos nossos modelos. Então, a gente pode escolher um modelo por cor. Eu vou colocar aqui nos gratuitos e escolher algum. Eu vou explicar de novo aqui, ó. O que eu estava falando sobre as cores é aqui. A gente pode reparar que do lado da abinha que tem grátis aqui, tem uma cor. E a gente tanto pode escolher a cor preta, cor azul, cor roxa. Isso daqui é uma forma de você filtrar para que só apareça modelos com a cor que você escolher. Que tenha, não que seja. Que tenha. Aí. A maioria aqui. Não. Pode ser isso aqui. Aí você vai clicar no que você quiser. Eu escolhi aqui um modelo já, mas você poderia criar do zero, tá? Vocês aqui, ó, criar um design de apresentação em branco. Isso vai criar do zero para você ir adicionando as coisas. Certo. Aqui já no ambiente de edição, a gente, para todo mundo isso aqui vai ser igual. E a gente vai ter, no canto esquerdo, as nossas ferramentas ou abas para a gente adicionar algum elemento, um círculo, adicionar um quadrado, alguma coisa. Também para a gente adicionar as fotos que a gente quer colocar de fora, né? Adicionar texto e tem uma abinha de mais aqui, que a gente tem mais algumas coisas. Adicionar áudio, vídeo, gráfico. Então, é bem completo mesmo que a gente pode utilizar. Eu vou mostrar para vocês para poder alterar um texto e colocar também uma foto. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, para modificar a foto, a gente vem aqui em Uploads, fazer um upload, já está ali em cima, fazer um upload, e ele vai perguntar, tá bom, de onde você quer fazer seu upload? Você poderia fazer do seu Google Drive, do seu Instagram, do Facebook, ou do seu dispositivo, que é o que você vai estar utilizando agora. No meu caso aqui é o computador. E onde que tinha ficado? Desk. Esse kit prático vocês receberam também, tá, gente? Eu vou pegar essa daqui, esse Abraão aqui. Olha, tem até algumas fotos que a gente estava utilizando. Carregou. A partir do momento que ele carrega, ele fica aqui. Para você utilizar também em outros designs que você vai fazer, tá? Terminou aqui de carregar, você pode clicar nele e arrastá-lo para onde você quer colocar. O Canva, ele é bem intuitivo, que se você arrastar mais para o fundo, ele vai jogar a foto no fundo. Aqui está dando uma travadinha. Mas ele jogaria a foto no fundo como se fosse um fundo mesmo do slide, né? Aí.
Eu fui no cantinho e ele jogou no fundo. Então, eu estou mostrando, mas aí eu já mostro como retirar. Você arrastou. Como a pastora falou aqui, a gente tem que tirar o que está no fundo, né? É só você clicar no que está no fundo e dar del. Pronto. Já saiu o que está no fundo. Mesma coisa com o que a gente colocar. Deu del, ele sai. Vou arrastar de novo. Arrastei. Coloquei o que eu queria. O Canva, ele é muito legal, que ele tem essas linhazinhas roxas que são para nos auxiliar no alinhamento. Então, ele até dá uma travadinha, assim. Quando eu coloco, ele dá uma travadinha. Então, aqui, por exemplo, ele está alinhado no meio, né? Na horizontal, e na vertical, ele está à esquerda, né? Perfeito. Para modificar um texto, a gente vai clicar no texto. Eu vou subir um pouquinho. A gente vai clicar no texto. A gente tem aqui as escolhas de fontes. Então, a gente tem fontes bem difíceis aqui, que seria para ler, né? Fontes mais fáceis. Aí pode usar o conceito que a gente tinha mostrado. Gente, tudo que é na coroinha aqui é pago, tá? O Canva, ele tem uma opção Pro, que eles falam. Bom, eu vou querer usar, por exemplo, essa HQ Grotesque Bold. Perfeito, coloquei ela. Como que é o... Peraí. Eu vou escrever assim. Perdoem o português. Melhor. Servo do Senhor. Perfeito. Modifiquei aqui o texto, eu só cliquei e você consegue modificar. Se você quiser mudar a cor, você tem no azinho ali, com a corzinha, cor do texto. E você pode escolher. Essas cores aqui já estavam no documento, né? Mas se você quiser pegar uma outra cor, você tem adicionar nova cor. E aí você pode escolher. Aí que é legal a gente ter uma ideia do que você vai querer utilizar, né? Então pode procurar às vezes no Google aquela rodinha para poder ter noção, né? Eu vou pegar um roxinho aqui, mais escuro. Então é só arrastar, tá bom? E você pode arrastar aqui também e escolher. Já modificou ali na hora já. Perfeito. O texto que está dentro. Mesma coisa, eu posso modificar esse texto vindo aqui, escrevendo o que eu precisar escrever, eu vou só escrever qualquer coisa aqui, tá? Podendo modificar. A gente tem outras opções também, aqui no mais, que são de alinhamento do texto. Então, o alinhamento do texto, por exemplo, à esquerda, ao centro, à direita, ou justificado. A gente também para colocar uma lista, então, lista, numeral, né? 1, 2 e 3, 4 e assim por diante, também outra lista. A gente pode modificar o tamanho da fonte, então aumentar essa fonte, diminuir. A gente consegue deixar a fonte em negrito. Caiu? Aqui está funcionando. Vocês estão conseguindo? Dá um joinha se vocês estão conseguindo ouvir certinho. Caiu também? Ai, minha mãe é... Sim, estão ouvindo. Estão ouvindo? Perfeito. Bom, a gente tem aqui como modificar o peso, né? A formatação desse texto. Então, deixar ele negrito, retirar o negrito, é só ir clicando que ele vai modificando. Deixar em itálico. Essa fonte não tem a opção itálico, então, às vezes, uma outra fonte vai ter a opção itálico, tá? Colocar um sublinhado embaixo. Modificar para deixar tudo maiúsculo ou minúsculo, tem algumas opções aqui, certo? O que é interessante saber é mais isso mesmo, para a formatação do texto, certo? Oi. Alguém perguntou sobre se dá para tirar o fundo. Vocês viram que essa imagem que a gente já separou no kit para vocês, ela já é com fundo transparente.
que é salvo como a extensão PNG. Daí, a única coisa é que no Canva não dá. Não dá. Mas existe um site que pode ser feito isso. A gente pode indicar 4 naquele grupo do WhatsApp depois, de 4 sites que dá para apagar o fundo das imagens, tá bom? Isso aí. Então, depois a gente indica. Deixar só a pessoa aí. Que nem esse exemplo do Moisés aqui. Abraão. Moisés. Também. Tipo assim, pegar uma imagem total para pegar aquilo. Tem que cortar, não pode cortar. Isso. Certo. Aqui, ó, eu acho que, assim, de uma forma mais simplificada, é o que a gente poderia ver do Canva, assim. Claro que existem mais coisas dentro, mas para o que a gente vai fazer, eu acho interessante isso aqui. E a gente pode também, no futuro, as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai abordando também. Tá bom? Uma coisa que eu queria mostrar, só, eu vou apagar aqui o nosso querido Abraão. E uma coisa importante para alinhamento. Se vocês repararem aqui, quando eu clico no texto, ele tem uma caixinha em volta que ele faz, que é uma caixinha azul. Isso daqui é o tamanho o espaço que ele tá preenchendo, né? Para mostrar que ele está preenchendo esse espaço da caixinha azul. Então, quando você for alinhar o texto, você pode utilizar essas caixinhas para te guiar. Então, por exemplo, se eu quiser alinhar à esquerda, eu vou alinhar ele aqui à esquerda, dentro, aqui, esse daqui. Eu posso mover ele e eu vou colocar a caixinha no que seria alinhado com a outra também. Então, isso é o maior guia que a gente pode utilizar aqui, são essas caixinhas aqui azuis que o próprio Canva coloca para a gente para poder fazer, tá? Uma coisa também que eu acho importante mostrar. O Canva, ele tem uma forma de você agrupar itens. Então, para você mover tudo junto. Que é o que aconteceu com esse texto aqui. Ele tem um textinho embaixo e tem esse servo do Senhor. E eles estão juntos, né? Quando você abrir o seu modelo, eu acho importante, se você quiser modificar, né, você pode desagrupar ele. Para desagrupá-lo, como que é o botão direito aqui, Chama? Não, aqui, ó. Você aperta com o botão direito, tá? Do seu mouse. E você vai ter ali, desagrupar. Tá bom? Aí ele já se tornou duas coisas já. Ó, eu posso arrastar ele ali para ele ficar certinho no canto que eu estou colocando. Então, já está certinho no canto. Mais uma coisa, a gente vai clicando aqui e vai aparecendo coisa para mostrar. Com o botão direito, a gente tem outras opções também, né? Então, desculpa. A gente tem aqui copiar, colar, excluir. Se você não quiser usar o teclado, às vezes, você pode botar com o botão direito ali, escrever, clicar com o botão direito, e ele vai ter essas opções. Tá bom? Certo. Sim, acho que a gente pode tirar dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, né? Não sei salvar, é verdade. Uma coisa que é legal é que ele salva meio automático. Ele vai salvando tudo que você vai fazendo e vai salvando. Se você fechar o site, abrir de novo, logado, vai estar lá do jeitinho que você parou. Mas para baixar... Para baixar, esse símbolo aqui é um símbolo universal para baixar alguma coisa. Ele é uma caixinha com uma setinha para cima, né? Então, você vai clicar nele. Você tem as opções que você pode baixar, né? Apresentar ele agora, baixar o que a gente vai fazer, apresentar e gravar. Tem algumas opções aqui, mas vamos baixar ele, então. Clicou em baixar. Ele vai falar o formato do arquivo. A gente tem o formato PNG, que é uma imagem mesmo de alta qualidade. A gente tem o JPG, que ele é também uma imagem, só que ele é um pouquinho menor, o tamanho do arquivo, o peso do arquivo. E ele também, ele faz uma coisa que todo fundo que for transparente, ele deixa branco. Então, se você, por exemplo, quiser uma imagem que é cortada, você tem que utilizar o PNG, né? Não o JPG. Por exemplo, o Abraão, que é um PNG, porque ele não tem fundo, ele é só o desenho ali do Abraão. A gente tem o PDF padrão, PDF para impressão. Isso aqui a gente não vai utilizar agora, poderia ser só um PDF padrão para fazer a apresentação, coisa do tipo.
E tem algumas opções aqui mais prós. Vídeo, que também dá para fazer, um GIF. Isso porque é uma apresentação, né? A gente vai salvar isso aqui como JPG. Perfeito. Selecionamos o arquivo, ele já faz os tamanhos certos. Ele vai falar quantas páginas você quer fazer. Qual é a seleção de páginas? Aqui tem 15, mas eu só quero a segunda. Então, eu vou clicar só na segunda. Página 2. Pronto. Salvar configurações de download. E ele aparece baixar. Aí você vai baixar. Ele vai aqui no computador. Se não me engano, ele já vai direto, né? Ele já vai direto download. Mas ele, ou ele já foi direto o download, já apareceu. Se você não for, o seu download não for direto, você pode clicar aqui. Clique aqui para poder fazer o download. Olha, já até apareceu na tela aqui. Então, se o seu download não for direto, você pode clicar aqui. E ele vai aí fazer o download, tá bom? Não tem nenhuma dúvida? Não. Eu posso fazer? Eu vou fazer uma demonstração, gente, para se for retirar o fundo, tá? Aí acho que já pode mandar o link no chat. Tá bom. Aí você manda aí o link. Estão vendo, né? Aí tá aparecendo aquela ali, né? Perfeito. Existe um site, se a gente quiser remover o fundo de alguma imagem, chamado, ele é em inglês, tá? Remove BG. Remove BG. Remover fundos de imagens. Bem dinâmico aqui o nome. Perfeito. Nele, a gente, para poder remover o fundo de alguma imagem, a gente vai clicar aqui em Upload Image. Então, coloque na imagem, né? Envie a sua imagem. E ele vai abrir para a gente escolher alguma imagem que a gente quer fazer o recorte. Eu vou escolher essa menininha aqui, escutar. Quando você coloca a imagem, ele já automaticamente remove o fundo. Porque ele reconhece o que é o que está em foco, né? O que é o mais interessante ali. Agora, se por algum acaso acontecer de ele recortar, às vezes, recortar, por exemplo, o rosto dela, vocês poderiam vir aqui em editar, edit, e aí vocês podem modificar algumas coisas. Então, por exemplo, se vocês quiserem erase e restore, está em inglês, né? Eu vou traduzir aqui, apagar e restaurar. Se por acaso você ainda quer apagar alguma coisa, você clica aqui no erase e você pode vir e ir apagando. É como se fosse uma borracha. Então tem que ser a sua mão é que vai conseguir apagar. Agora, se você quiser restaurar, é a mesma coisa. Só clica aqui e você vem restaurando. Isso. Por exemplo, se eu apaguei demais ali no canto, você tem uma flechinha que você consegue voltar para poder resolver. Tá bom? Quando você terminou de fazer o que você precisa fazer aqui, você clica em download. Download image. Pronto, já fez o download ali. Aí é só você subir no Canva essa imagem que você retirou o fundo. Dá para usar até para fazer figurinha no WhatsApp. Dá para fazer figurinha no WhatsApp, dá tudo. Uma foto, assim. Uma coreaninha. Sim. Pessoal, com certeza vocês vão ter várias dúvidas agora quando vocês forem fazer o exercício, mas quem sabe faz ao vivo, né? Não fiquem nervosos, é um momento que a gente falou assim, vai ficar livre para quem quiser testar, sabe? Tirar dúvida, enquanto você está fazendo, vão surgindo dúvidas. Então, a gente encoraja mesmo que você teste, faça. Quem está aqui no presencial, alguns de nós vão ficar andando, e a gente vai ficar aqui no chat olhando as perguntas, tá? Então, vocês podem escrever para a gente aqui, pode escrever no meu mesmo, direto para mim, Xene Tikal, e aí a gente vai falando, tá bom? A Gabi fez aqui, e eu estava olhando e achei muito bacana.
Eu vou tirar o som aqui. Eu achei muito legal que ela usou todos os elementos, assim. Ela usou o equilíbrio, vocês conseguem ver ali que aquela pilha de macarrons está ali fazendo um peso na direita, e aí ela equilibrou com o título e uma chaleirinha embaixo, né? Então, e ela usou o fundo rosa e os macarrons eram outra cor, então ela mudou para um verde. O verde e o rosa é exatamente esse oposto daquela roda de cores, né? Então, quando a gente olha, bate o olho, não é agradável, assim, de olhar? Então, ela usou ali o chá de cozinha, então, pô, já sei que é um convite de chá de cozinha, né? E ali, você está sendo convidado para o nosso chá de cozinha, daí tem lá. Então, só explicando, ela respeitou as margens, a hierarquia, o equilíbrio e as cores, né? E isso tudo gerou, assim, um conteúdo visualmente bem agradável. Então, deixa eu dar um stop share aqui. Pessoal, desculpa os problemas técnicos aqui, porque o híbrido acaba dando um desafio de que o pessoal daqui tem que ver o que a gente está falando aqui, sabe? Mas eu agradeço demais, né, todo o pessoal que está aqui, de apoio, o Vitor, a Yuki também. E agradecemos muito e queremos mesmo que vocês continuem testando, continuem explorando a plataforma do Canva. Perdão que não vai dar para revisar assim outros, né, por causa do horário e esse problema técnico que a gente não consegue jogar de um lugar para outro, mas eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Nós vamos deixar gravado, nós vamos disponibilizar, e o PPT também, né? O PPT a gente manda como um PDF naquele grupo. Prometemos que vamos encerrar o grupo depois, tá? Nada de vários grupos. Vocês querem falar alguma coisa? Agradecer. Só aparecer, não, agradecer o tempo de vocês e espero que tenha sido proveitoso. Eu vou só falar. Eu mandei no chat. Valeu, pessoal. Foi muito bom. Fico feliz pela participação de todo mundo. A gente nem esperava todo isso de gente. Tem muita gente que a gente nem conhece, né? Então é legal a gente poder ajudar as pessoas que não. Às vezes a gente nem conhece, nem como vai usar, mas a gente poder contribuir de alguma forma, né? Valeu. A pastora quer falar um pouquinho. Queria também agradecer, né? Porque eu que pedi para a Xênia, eu falei, Xênia, teus slides são tão bonitos, me ensina aí. Então, na verdade, era para ser uma aula particular, eu compartilhei com vocês a aula, né? Então, na verdade, aprendi bastante coisa nova que eu nem tinha noção, né? Então, agradecer a Xênia, o Vitor, a Yuki, né? Que tem sempre nos ajudado e que possa abençoar também a vida de vocês. Obrigada. Bom, então é isso. Que Deus abençoe. A gente podia encerrar com uma oração. Vitor? Vamos orar, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo tempo que nós tivemos aqui, meu Pai. Esse tempo de desenvolver, meu Deus, a criatividade que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado, meu Pai, porque essa é uma das características que mostra que nós somos semelhantes a Ti, Pai. Nós também somos criativos, como o Senhor é criativo. Pai, nos abençoa aqui, nesse momento, na nossa volta para casa, que a gente possa sempre ter o Senhor como foco e desenvolver, meu Deus, com o objetivo de espalhar também a tua mensagem, Pai. Eu te amo, Senhor, meu Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Parabéns para todos aí. Obrigada.